11 de novembro de 2024. O Caio Coppola foi da CNN, vou deixar até os créditos aqui para a CNN, né? Para esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês aí. Ele foi perguntado se a Kamala Harris tinha chance de ganhar as eleições, né? E o que ele achava sobre o sistema brasileiro aqui. Então, ele deu uma resposta, gente, por estar na CNN, que me deixou assim impressionado, sabe? Porque todo mundo sabe que existe um sistema, eu falo disso há muitos anos. As pessoas acham que tem o controle, né, sobre quem você elege, quem você vota. E eu tenho algo muito bacana para falar para você no finalzinho desse vídeo. E vamos assistir primeiro aqui o que o Caio fala, porque aí fica mais fácil da gente dialogar depois. Kamala ou Trump, quem tem mais chances de ganhar? Olá, Basília. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Olha, eu creio que o Trump tem mais chances, mas a questão que não quer calar é outra. Será que a Kamala pode derrotar Trump? E a resposta é sim, claro que pode, porque o sistema quase tudo pode. E Kamala Harris, vice-presidente de Joe Biden, é a candidata do sistema. Para entender a dimensão e o peso desse apoio, é só a gente resgatar o que aconteceu aqui no Brasil, na eleição presidencial de 2022. Naquele pleito, o Lula era o candidato do sistema. A elite acadêmica estava com Lula, inclusive forjando números falsos sobre a fome no Brasil. A classe artística em peso também estava com Lula, militando aí nos festivais, colaborando em música de protesto, se engajando em polêmicas artificiais. O mercado financeiro, aquela turma dos grandes fundos da Faria Lima, estava com Lula, minimizando os riscos de déficit fiscal, de endividamento público, de interferência nas estatais. As big techs estavam com Lula, restringindo o alcance de publicações, desmonetizando influenciadores conservadores e liberais nas redes, assim como a grande mídia, que também estava com Lula, incluindo aí a emissora de maior audiência no país, o principal canal por assinatura do país, o jornal de maior circulação no país e a principal agência de influenciadores digitais do país. O apoio ao Lula era tão grande que parecia até que os altos tribunais estavam fechados com ele. Claro que tudo provavelmente foi uma grande coincidência, mas vejam só aqui a coleção de decisões judiciais favoráveis que beneficiaram o petista. Então, primeiro, súbita mudança de entendimento sobre a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Aquela decisão que possibilitou que o Lula realizasse o seu check-out da suíte da Polícia Federal após 580 dias de hospedagem. Outra, a mudança processual retroativa na ordem das alegações finais. Mudança no entendimento sobre a jurisdição dos processos da Lava Jato. O reconhecimento da suposta parcialidade de um juiz de primeira instância, juiz cujas sentenças foram reformadas em segundo grau para aumentar as penas inicialmente impostas. Censura a documentários, matérias da imprensa e postagens que tratavam de assuntos sensíveis à campanha petista, inaugurando aquele conceito de desordem informacional. Sanções de mordaça contra influenciadores que tiveram aí as suas contas, os seus perfis indefinidamente suspensos sem qualquer previsão legal. E aí, finalmente, inelegibilidade do seu principal rival político, o principal rival político do Lula, por denunciar supostas vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação numa reunião com embaixadores antes do período eleitoral. E aí, tão logo o Lula chega ao poder, ele despeja mais de 10 bilhões de reais em projetos artísticos e culturais, que é um aumento superior a 300% em comparação com 2022. Ele bate o recorde de publicidade oficial do governo em ano eleitoral, ele aumenta em 60% o valor investido na principal emissora do país, ele volta a anunciar em jornais e sites militantes e ele escolhe para o Supremo Tribunal Federal, aspas, amigos, companheiros e partidários, fecha aspas, coisa que ele havia solenemente prometido não fazer. Mas essa é a força do sistema. O sistema é capaz de tirar um homem do cárcere e reconduzi-lo à presidência da República, acompanhado por um vice que descreveu essa hipótese como uma volta à cena do crime, fecha aspas. Portanto, nunca duvidem da força do sistema, seja ele aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. E Kamala Harris é a candidata do sistema por lá. É um sistema que acaba de cuspir Joe Biden depois de espremê-lo até o bagaço. Tão
logo não foi possível, né, disfarçar a lamentável condição física e mental do presidente americano, antecipou-se um debate presidencial propositalmente e ao longo das semanas o dinheiro parou de fluir na campanha democrata, a pressão aumentou e Biden foi convencido a desistir de uma derrota certa, como bem colocou meu estimado debatedor. O sistema nunca se importou em ter um presidente inapto. O que o sistema não quer é perder acesso ao poder. E agora vocês podem escrever. Essa mesma mídia que ignorava solenemente os problemas de senilidade do Joe Biden vai se voltar contra o Trump em razão da sua idade avançada. E por tabela, vai passar a ignorar também solenemente o fato de que a candidata democrata mentiu para o povo americano sobre o estado físico e mental do seu comandante em chefe. Então, realmente, a Kamala é uma fortíssima candidata à presidência dos Estados Unidos e o sistema já voltou aí a despejar os seus milhões de dólares e as suas manchetes positivas para embalar mais essa candidatura democrata. Então é isso aí, ó. Créditos para o Caio Coppola, pessoal da CNN, né? Ele foi muito sucinto em tudo que ele disse, mas vamos refletir aqui comigo, pessoal. Lá no comecinho, Fernando Collor de Mello, quando ele era presidente, ele sancionou a Lei Rouanet. E a partir dali, começou aquele patrocínio em massa e envolvimento em massa dos artistas na política. Foi cada vez mais progressivo. E você acha que o Collor é de direita, é de esquerda, é de centro? O que ele é? Sempre foi de centro. E aí veio o Itamar, né, o mineirinho Itamar, Plano Real, aquela coisa toda. Quem elaborou foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique vai ganhar para presidente, disputa com o Lula perde, o Fernando Henrique continua. Ou seja, esquerda contra centro. E aí, Fernando Henrique se reelege. Lula perde de novo, esquerda contra centro. E ele já tinha perdido antes, entendeu? Já tinha outras eleições anteriores. E aí vem o ano de 2002 e o Lula muda o discurso totalmente. Antes ele era aquele discurso radical, né? E aí o sistema chegou perto dele e falou assim: pessoal, ó, tem muito escândalo no governo do centro, com Fernando Henrique Cardoso, muito escândalo de corrupção, aquela coisa toda, que o pessoal ganhando na Mega Sena, pessoal, escândalo da Previdência Privada. Quem lembra da Georgina de Freitas lá? Se eu não me engano, esse é o nome, tá? Não tenho certeza exatamente. Mas foi um escândalo da Previdência e tudo mais e tal. Precisamos, né? Vamos moldar o Lula. Moldaram o Lula. O Lula ganha a eleição. Quem é o Lula? É centro ou é esquerda? Ele é esquerda, mas com o apoio do centro ali, centrão e tal, ele ganha a eleição. E aí, depois se reelege novamente lança a Dilma, novamente a Dilma ganha, e aí vem o impeachment. O centrão percebe que eles estão perdendo o poder, perdendo a influência, o Brasil estava indo para o buraco, estava quebrando mesmo, as estatais estavam dando prejuízo em cima de prejuízo, a dívida só explodindo, aquela coisa toda. Vem o Michel Temer. Quem é o Michel Temer? É o cara que ele indicou o Alexandre de Moraes lá, ó. E ele deu uma controlada com a lei das estatais e tal, deu uma segurada ali. E aí aparece um cara do nada e quebra o sistema. Ele é totalmente contra tudo que você considera como padrão. Ele vai contra a televisão, contra as rádios que fica puxando o saco e tal. Ele quebra o sistema, ele ganha eleição sem dinheiro para fazer campanha, sem se hospedar em hotel de luxo nas viagens, aquela coisa toda. Você deve ter cansado de ver isso na internet. Ou seja, o cara veio e quebrou o sistema. Foi um tiro no pé da Rede Globo. Aquele filme Tropa de Elite. Aquele filme Tropa de Elite aumentou ainda mais aquela gana das pessoas por justiça. Quem lembra da revista Veja, com aqueles canos ali, ó, saindo dinheiro, né? Era o Petrolão. Primeiro foi o Mensalão com Lula, depois veio o Petrolão. Ou seja, um escândalo de corrupção atrás do outro. E aí começa a Lava Jato derrubar tudo isso daí, né? Bilhões e bilhões recuperados, trilhões em corrupção detectados, e aí o Supremo começa a anular tudo. E começa a anular tudo e tal. E o sistema decide, vamos deixar o Bolsonaro, vamos trabalhar pela derrota dele agora, porque ele é presidente, né? Então vamos trabalhar pela derrota dele e vamos deixar ele inelegível para o futuro. E é isso que
que foi feito. Agora, olha só, presta muita atenção nisso que eu vou te dizer. Você escolhe qual canal e qual rádio você sintoniza, mas você nunca escolhe o conteúdo que você vai assistir. Hoje, a programação mental, a manipulação, o sistema por um todo, ele está em todo lugar. Em todo lugar. Ó, tá nas empresas, tá nas universidades, principalmente as federais, né? Mais nas federais mesmo. Tá na religião. Quem viu o que foi feito em São Paulo, gente, dessa vez? O envolvimento dos pastores em política, denúncia de pastor recebendo dinheiro. Então, olha só o tanto que estão banalizando tudo. Até a religião agora está virando partido político, sabe? E você vê uma pessoa ali que deveria estar falando de Deus, falando de amor ao próximo e tudo, pregando justamente o oposto, o ódio, a raiva, a destruição, cadeia para fulano, cadeia para ciclano, bloqueia a rede social e tal. Você olha pro cara assim, você fica até com medo. E é um pastor relevante, com influência em milhões de pessoas no Brasil inteiro. E você olha para ele, você só vê ódio, só vê raiva. Vamos lembrar, e Jesus Cristo? Qual é o exemplo de Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo concordaria com tudo isso? Será que ele estaria satisfeito, que ele estaria feliz? Jesus Cristo se envolveu com política naquela época? Né? Dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembra disso? Então, mas não, o que acontece é totalmente o oposto disso. Então, existe um sistema. E esse sistema, ele trabalha de acordo com os interesses dele. Interesse o quê? Financeiro e interesse de poder. E isso está esparramado na sua cidade aí. Em todas as cidades. Em todos os países, no mundo inteiro. Existe um sistema que controla tudo isso aí. E a onda agora é o seguinte, a divisão. Eixo do mal contra eixo do bem. Por quê? Porque guerra, conflito, isso é altamente lucrativo, né? Gera muito dinheiro e divide, né? Coloca um contra o outro, porque quando você coloca um contra o outro, você controla os dois. Então, gente, infelizmente, eu não vou nem aprofundar muito, que vocês vão achar que eu tô ficando maluco aqui. Mas é isso aí que eu tinha para compartilhar com vocês, é justamente esse despertar aí, a gente tem que acordar. Né? A gente tem que ficar esperto, porque senão a gente vira gado, né? A gente vai para onde fala. Eu sempre falei, eu criticava muito o Bolsonaro na época que ele era presidente. O Bolsonaro fez muita coisa errada, mas ele fez muita coisa certa. Ele acertou de muitas formas. Agora olha o governo Lula, só tem errado, errou a vida inteira, só deu prejuízo. Só para você pensar um pouquinho e poder fazer suas pesquisas, depois de anos dando lucro, a Petrobras relatou agora o primeiro trimestre, né, desde a época do Bolsonaro para cá, que foi recuperando aos poucos e tal, daquele tombo que ela levou, voltou a dar prejuízo novamente. Os Correios voltaram a dar prejuízo novamente. E tudo isso por conta de quê? Como que o Correio ganha dinheiro? Né? Entrega de produtos. O pessoal está comprando menos por conta de quê? Está ficando mais caro, impostos, e agora o dólar batendo picos, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, gente. Nós temos que mudar as coisas, temos que pensar nas opções e entender como o sistema funciona. Por isso que eu estou compartilhando o vídeo com vocês, para a gente tentar entender, né, como que o sistema funciona. Vou te pedir só um favor agora. Deixa um like, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, mas principalmente um comentário, porque isso me ajuda bastante, sabe? Eu sinto que eu estou fazendo um trabalho legal e que eu estou ajudando alguém com isso. Então, deixa um comentário. Um forte abraço. Tenha uma excelente semana.